Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação desta quarta-feira, dia 17 de agosto. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir, neste momento, o Evangelho desta quarta-feira. São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores pagar a eles uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, depois às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estás aí o dia todo desocupado? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E eles foram. Quando chegou a tarde, finalzinho do dia, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos, os que pegaram 5 horas, até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata, que representava a diária completa. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto com você. Nós não combinamos uma moeda de prata pelo dia inteiro? Então toma aqui o que é seu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? E Jesus concluiu: assim os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã,
neste evangelho de hoje, nós podemos tirar ao menos muito mais, mas assim, basicamente ou imediatamente, duas reflexões muito interessantes. A primeira delas é você ver esses trabalhadores que pegaram de manhã cedinho. O patrão não foi injusto. Tem pessoas que escutam esse evangelho e falam, mas eles tinham que receber mais mesmo, porque eles trabalharam mais do que os outros. Tem que verificar não é o quanto que eles trabalharam, é o que foi combinado com eles. O que foi combinado foi cumprido, devidamente cumprido. Só que eles não concordaram com isto. Eles queriam fazer uma comparação com os outros, que pegaram mais tarde, quase no final do dia. Mas, meu irmão, minha irmã, tem um detalhe que a gente precisa perceber nesse evangelho. Você precisa, nós, eu, todos nós, precisamos ter muito cuidado para a gente não ficar cobrando demais as coisas. Como tem gente que é tão exigente, cobra o tempo todo. E essas pessoas que vivem cobrando, vivem exigindo, eu não estou falando não cobrar das estruturas sociais, não cobrar do governo, não cobrar do poder público. Claro que você tem que cobrar, tem que exigir mesmo. Mas eu digo na convivência do dia a dia. Você quer ver um casamento morrer com pouco tempo? É quando o marido ou a esposa fica cobrando demais um do outro, exigindo demais um do outro. Claro que tem que ter uma exigência, mas com prudência. Aquelas exigências assim, faz a pessoa ficar uma pessoa muito difícil. E geralmente quem cobra muito, não faz muito aquilo que ele anda cobrando, não. Quem exige muito, geralmente não cumpre bem aquilo que ele exige tanto do outro. Tem pais que não sabem lidar bem com os filhos. Exige demais de filhos, cobra demais e, de fato, os filhos precisam que os pais estabeleçam uma linha para eles, pelo menos enquanto eles estão na idade infantil, da adolescência, até que eles criam maturidade para dar um jeito na vida. Então os pais têm que, de fato, estabelecer uma linha para os filhos seguir, mas isso respeitando a criatividade dos filhos, a tendência dos filhos, os sonhos dos filhos. Não é aquelas exigências cegas, aquelas exigências tem pais que só sabem cobrar. Eu conheço uma coisa que parece ter brincadeira. Uma mãe, uma senhora, um dia chamando a atenção da filha dela, de 14 anos, cobrando: por que você não vai à missa? Por que você não vai à igreja? Aí ela falou, a filha respondeu: eu não vou porque você não vai comigo. Você nunca vai. Você está vendo? É fácil cobrar do filho para ir à igreja, mas você vai com ele, ou pelo menos vai para dar exemplo para o filho. Então, essas exigências que nós temos, a pessoa muito exigente pode saber que a exigência acaba sendo uma demonstração de insegurança. A pessoa muito insegura, ela exige muito, porque ela não é aquilo que ela exige dos outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, isto vai além de família, isso acontece em todos os segmentos da sociedade. Volto a insistir, acho que a gente tem que cobrar, tem que exigir, mas com moderação. E também saber de quem que você está cobrando, de quem você está exigindo, de quem que você está com quem que você está sendo tão pesado assim. Chega a ser desumano isto. A forma que às vezes a gente cobra, a gente exige,
chega a ser desumano, é uma coisa que massacra a pessoa. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos mostra isso. Deus é bom, tem até aqueles livros, né? São alguns livros que já têm escrito com esse título. Tem músicas, tanto na Igreja Católica, Igreja Evangélica, tem músicas, cantos que falam sobre isso. Deus é bom o tempo todo. Se Deus é bom o tempo todo, Deus é bom para quem pega o serviço às 7 da manhã, às 8, mas também para quem pega às 4, às 5, às 5 e meia. Deus é bom o tempo todo. A bondade de Deus está acima das burocracias. E nós não compreendemos a bondade de Deus e ficamos aí. Nós chegamos ao absurdo de cobrar e exigir muito até de Deus. Olha, tudo que Deus nos dá é dar mesmo. Deus tem essa gratuidade. Nós não somos merecedores de tudo que Deus faz por nós. Deus nos faz de graça, por pura bondade. Deus é bom o tempo todo. Por isso Jesus, lá no finalzinho do Evangelho, disse: eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que é meu? Ou você está com inveja por eu ser bom? Aí entra até a segunda parte que eu queria mostrar para vocês. A inveja. A inveja, ela destrói. A inveja, ela faz com que a gente vai sendo desmoronado interiormente. Como é triste uma pessoa invejosa. Como é triste uma pessoa que não consegue as coisas e fica aí com inveja de quem consegue. Às vezes a gente fica achando ruim de Deus. Eu já vi pessoas dizerem assim: mas por que Deus levou essa pessoa tão boa que morreu e deixa a gente tão ruim como traficantes, como essas pessoas assassinos, etc. Gente, não questiona a bondade de Deus. Não questiona. Porque Deus é muito bom. Se você um dia puder parar para analisar, eu posso falar isso pessoalmente. Quando a gente para analisar, a gente vê como que Deus é bom com a gente. Essa extrema bondade de Deus. Deus toma providência para nós. Deus nos sustenta. A gente está desfazendo Deus. Tem hora que você esquece de Deus, e mesmo você esquecendo de Deus, Deus está ali no esquecimento, mas agindo, nos beneficiando. Meu irmão, minha irmã, vamos pegar esse Evangelho de hoje e vamos encaixar dentro do nosso coração. Vamos cumprir a nossa missão e não vamos ficar questionando ou quase que impedindo que Deus seja bom para com os outros. Resolve a sua vida e cumpra as suas obrigações, as suas responsabilidades e não fique aí querendo saber se Deus está fazendo mais ou menos para uma pessoa ou para outra. Deixe que Deus, com cada pessoa, Deus resolve a situação da pessoa. Deus faz o que Ele quiser para as pessoas. Deus não obedece nossas inclinações, nossas intenções. Deus é maior do que nós, Deus é mais. Não tem uma música bonita assim que fala Deus é mais? Mais inclusive do que os nossos critérios. Tem alguém que a gente fala assim: mas como que Deus pode ser bom com tal pessoa? Deus é bom com quem Ele quiser, Ele é bom com todo mundo. Olha mais a sua vida. Olha, Jesus foi claro com um daqueles que estavam reclamando. Disse assim: então, pega o que é seu e vai para sua casa. O que significa pega o que é seu e vai para sua casa? Significa recebe a bondade que existe aí a seu favor e vai cuidar da sua vida. Não fica intrometendo na vida dos outros, no que Deus faz de bom para o outro. E se você não puder agradecer e louvar a Deus pela bondade que tem com o outro, não fica aí também reclamando porque Deus é bom.
O Evangelho fala que aqueles ciumentos, invejosos, eles estavam ali resmungando. E resmungar significa, a gente não fala alto com clareza, mas está lá no pensamento da gente e sai até aqueles gemidos da gente de resmungo, né? Meu irmão, minha irmã, vamos acolher esse Evangelho e modificar o nosso jeito de ser. Eu posso dizer para você o seguinte, até mesmo a bondade que a gente tem com uma pessoa ou outra, tem gente que fica de olho no que você faz para o outro, até para te criticar, ou até mesmo para poder criar coisas que não existem, maliciosamente, porque você está sendo bom com a pessoa, outros morrem de ciúme, morrem de inveja e ficam inventando tantas conversas. Você sabe que isso existe em todos os lugares, mas você não pode cair nessas provocações. Continua sendo bom, continua ajudando, continua fazendo aquilo que seu coração bondoso pede. Aí sim você vai ver que vale a pena a gente ser realmente cristão, porque nós recebemos de Deus a recompensa também. Meu irmão, minha irmã, vamos lutar para que este Evangelho encaixe em nossa vida, faça parte da nossa vida, do nosso jeito de ser. Combinado? Então, quantas coisas hoje nós refletimos? Vários assuntos ao mesmo tempo. Vários assuntos. Entre eles, é que você precisa de saber resolver mais a sua vida com Deus e não fica reclamando, achando ruim porque Deus faz o bem para os outros. Porque Deus cuida dos outros. Não fica com essa coisa, não. Deixa seu coração aberto para Deus. Entenda a bondade de Deus. Compreenda a bondade de Deus. Deixa que Deus seja bom do jeito que Ele quer ser. Compreendido? Acredito que você vai colocar bem esse Evangelho em prática. Esse Evangelho exige uma transformação para a nossa vida. Deus é bom o tempo todo, para quem peca de manhã, para quem peca meio-dia, para quem peca às 5 da tarde. Deus tem os seus critérios, que não são os nossos critérios humanos. Deus é maior do que nós. E não fica com essa coisa de ficar só cobrando, só exigindo e não fazendo. Tudo que você vai exigir dos outros, primeiro faça aquilo da sua parte. E exige sim, mas exige com moderação. Exige sem ser que trem pesado. Exige sem massacrar o outro. Exige com compreensão. Exige dentro de um processo de transformação daquilo que você está exigindo. Vamos agora pensar um pouquinho na seguinte pergunta. Será, meu irmão, minha irmã, que lá no fundo, você também não tem um pouco de inveja do bem que o outro recebe, sobretudo de Deus? Será que você não reclama por Deus ser bom com as pessoas? Ou você sabe agradecer a Deus por Ele estar ajudando as pessoas? Será que você é uma pessoa que cobra assim sem piedade? Ou você, ao cobrar, ao exigir das pessoas, você faz isso com cuidado, com moderação, com flexibilidade, com amor? Como é que você vê essa pergunta? Como é que você se sente dentro dessa pergunta? Como é que você se situa dentro dessa pergunta? Você sabe que Deus é bom o tempo todo? Conversa com Deus um pouquinho. Pede a Deus para abrir sua cabeça, abrir seu coração. E não só hoje ouvindo-me, mas
durante toda a sua vida. E você se sentirá feliz ao ver a outra pessoa progredindo, melhorando, alcançando seus ideais. Pede a Deus para poder te dar esse coração aberto, essa cabeça aberta. Pede a Deus para que você, ao exigir das pessoas, exige sem massacrar, sem ser daquelas pessoas pesadas. Tudo isso você precisa que Deus esteja agindo em você para que você seja desse jeito. Reze um pouquinho pedindo isso a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Receba a bênção final, a bênção especial desta quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.